capítulo, vamos falar agora sobre a política institucional de relacionamento. O que é essa política, Marcelo? Gente, na prática, política é um documentozinho. É uma espécie de manual, um documento que você vai formalizar, né? E nesse documento vai ter um conjunto de regras que os seus empregados vão seguir, né? Vão saber, a política da empresa é essa. Então, o que a empresa considera como correto está lá na política dela. O que a resolução está dizendo, você empresa, você instituição financeira, tem que ter esse documento formal, você tem que constituir essa política e ela deve seguir algumas regrinhas. É isso que a gente vai aprender aqui, tá bom? Essas regras. Primeira regra, a política de relacionamento com o cliente deve ser aprovada pelo conselho de administração ou diretoria. Então, não é qualquer pessoa que pode aprovar a política de relacionamento com o cliente da instituição financeira. Tem que ser ali as pessoas que estão na alta administração, os chefões, ou o conselho de administração, se não tiver conselho de administração, a diretoria, tá bom? Mas é alto escalão. Ser objeto de avaliação periódica, tá? Não é fazer a política de relacionamento com os clientes, né? E engavetar esse negócio aqui e nunca mais olhar para isso. Não! Você tem que avaliar, essa política está funcionando? Os seus empregados, eles seguem a política da empresa mesmo? Né? Então você tem que fazer essa avaliação periódica. Prever programas de treinamento dos empregados, você, futuro, né? Quem sabe escriturário, né? Show de bola, você vai talvez passar por esses treinamentos, você vai aprender lá, quando você assumir, estudar mais essa política. Por quê? Porque as instituições financeiras devem prover esses treinamentos sobre as regras, sobre as políticas da empresa, né? Então, é isso que a gente está vendo aqui. Ela deve ser formalizada em documento específico, então, como eu falei, não pode ter... Imagine, você tem aqui um documento misturado tudo, né? Planejamento estratégico, política de relacionamento de empregos, regras para a saúde e segurança do trabalho, tudo misturado, né? Confuso. Não, isso não pode acontecer. A resolução diz que a política de relacionamento com o cliente tem que estar em um documento específico, não pode ser uma misturada, um documento generalista, não. Tem que ser um documento à parte, tá? Documento específico. Pode ser unificada por conglomerado ou sistema comparativo. Isso também é bastante intuitivo, né? Imagine se grandes bancos, né, tivessem que fazer uma política de relacionamento por agência. A agência A segue essa política de relacionamento. A agência B é aquela outra política, são outras regras. Não, isso não faz sentido. Você faz uma política para o conglomerado, para todas as empresas daquela holding, né? É essa a ideia aqui. Beleza? Show de bola. E aí a gente tem mais algumas regrinhas, né? Que as políticas ela deve ser consistente com as rotinas dos produtos, dos serviços, com a cobrança de tarifas, com a publicidade. Então tem que ter consonância, né? Tem que evitar e criar mecanismos para mediação de conflitos e pode ser unificada por conglomerado e sistema cooperativo, foi o que a gente falou, né? Então basicamente é isso, né? Como eu falei, é bastante intuitivo. E aí, o que a gente tem que ver agora, já mais na parte final da resolução, é que não basta, eu já até falei sobre isso, você criar a resolução. Você tem que acompanhar, tem que monitorar. E aí você vai fazer o quê? Auditoria interna, vai realizar testes periódicos consistentes com os controles internos da instituição. Então, vai ter auditoria para ver se essa política está ou não sendo seguida. Então, os auditores internos, eles vão olhar, poxa, será que os empregados dessa agência, eles estão seguindo a política de relacionamento com o cliente? Eles estão, por exemplo, exigindo a anuência expressa do cliente para mandar o boleto para a casa das pessoas, ou eles estão mandando sem a pessoa ter autorizado, né? Então, os auditores internos vão ver se os empregados estão seguindo a política. Eles estão tendo uma postura ética ou eles estão tentando empurrar produtos à torta e à direito, ainda que não seja com perfil adequado do cliente. Então, os auditores vão fazer essa avaliação, né? Então, vão ver se os empregados estão ou não seguindo a política, né? Os dados, os registros e as informações relativas aos mecanismos de controle, processos, testes e trilhas de auditoria devem ser mantidos à disposição do Banco Central pelo prazo mínimo de 5 anos. E aí vem um prazo, né? E aí prazo sempre é cobrado. Então, os auditores foram lá na agência A, B, C e D, né? Fizeram vários testes, fizeram vários procedimentos de auditoria. Todo esse documento, esse relatório produzido, os procedimentos de auditoria, os papéis de trabalho, né?
feitos pelos auditores, eles vão ficar guardadinhos, armazenadinhos. Por quê? Porque pode ser que o Banco Central solicite. Ah, vocês estão fazendo auditoria mesmo? Deixa eu ver aqui, manda os papéis de trabalho. Então, ele pode fazer esse tipo de solicitação. E para isso, os auditores internos, né, devem guardar os papéis de trabalho por 5 anos. É isso que a gente está vendo aqui. Show de bola? E aí, nas disposições finais, o último capítulo da resolução diz o seguinte: as instituições de que trata o artigo 1º devem indicar ao Banco Central diretor responsável pelo cumprimento das obrigações. Então, a instituição ela vai indicar um responsável, um diretor. Se não estiver seguindo a política ou se a política não estiver adequada, pode culpar esse aqui, pode culpar esse fulano nenhum aqui. Né? Então, indica um diretor responsável que é justamente para o Banco Central ir chamar na chincha se necessário for. Né? Então, tem essa disposição. Beleza? Vamos ver como essa resolução já foi cobrada, gente? Peguei algumas questões anteriores de diversas bancas, porque é lei, né? É um instrumento normativo, então qualquer banca serve. E fiz algumas questões inéditas, já que é uma resolução mais recente, então a gente não tem tanta questão assim. Vem aqui comigo fazer as questões. IADES BRB escriturado 2022. Segundo a resolução CMN do número 4.949, que dispõe quanto aos princípios e aos procedimentos a serem adotados no relacionamento com clientes e usuários dos produtos e serviços, assinale a alternativa correta. Vamos ver. Os dados, os registros e as informações relativas aos mecanismos de controle, processos, testes e trilhas de auditoria devem ser mantidos à disposição do Banco Central pelo prazo mínimo de 10 anos. Gente, olha o prazo aqui sendo cobrado, né? As bancas adoram prazo. Não são 10 anos, são 5 anos. Acabamos de ver isso. B. A resolução CMN número 4.949 cuida dos princípios e dos procedimentos a serem adotados no relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Gente, é exatamente isso, é o objeto, né? Falamos sobre isso. Para que serve? Qual é o objeto da resolução 4.949? É justamente para trazer princípios e procedimentos sobre os relacionamentos dos clientes com usuários de produtos e serviços de instituições financeiras. Então, é perfeito descrever o objeto da resolução, parece nosso gabarito. Vamos ver a C. As instituições submetidas à resolução 4.949 podem impedir o acesso, recusar, dificultar ou impor restrição ao atendimento presencial? Falamos sobre isso, gente. Não pode ficar dificultando o atendimento presencial. Está errado, não podem não. D. A resolução 4.949 aplica-se a administradoras de consórcio e às instituições de pagamento. Gente, olha aqui, ele perguntou justamente a exceção. Vimos que a regra que a resolução 4.949 seja de aplicação a todas as instituições financeiras e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Mas existe uma exceção. Qual é a exceção? Justamente administradoras de consórcio e instituições de pagamento. Então, ela não se aplica. Aqui está errado porque ela não se aplica. Não se aplica, é exceção. Vamos ver as instituições submetidas à resolução 4.949 não precisam indicar ao Banco Central do Brasil o diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas daquela resolução. Isso está errado, claro que está errado. Acabamos de falar nas disposições finais da resolução. Se define que precisa sim indicar um diretor responsável. É alguém que vai ser chamado caso não siga a resolução. Gabarito, portanto, B de bola. Vamos para mais uma, FGV Banestes Técnico 2018. Em relação à política institucional de relacionamento com o cliente, a resolução Bacen 4.539, de 24 de novembro de 2016. Essa resolução aqui, gente, é a que precede a resolução 4.949, é a que a gente está tratando. Essa aqui é a antecessora, né? Só que o conteúdo foi igual, por isso que eu mantive a questão. Estabelece que as instituições financeiras devem instituir mecanismos de acompanhamento, de controle e de mitigação de riscos, devendo os dados, os registros e as informações relativas aos mecanismos de controle, processos, testes e trilhas de auditoria serem mantidos à disposição do Banco Central pelo prazo mínimo de, você já está cansado de saber, 5 anos. Né? Os auditores eles vão guardar os testes, as trilhas que eles realizaram por 5 anos, porque esse é o prazo que o Banco Central pode solicitar. Gabarito é. Vamos mais uma, agora umas questões inéditas
de acordo com a resolução Bacen 4.949, são princípios a serem observados no relacionamento com o cliente, exceto, ou seja, qual é a única alternativa que não descreve um princípio? A, ética. B, responsabilidade. C, transparência. D, probidade. E, diligência. Gente, quais são os princípios? Ética é princípio? Sim, ética é princípio. Responsabilidade também. Transparência também. Probidade? Não, probidade não é princípio. Ele quer exceção, ou seja, ele quer errada. Gabarito, então, D de dado é diligência. Sim, diligência é um princípio. Gabarito D de dado. Mais uma, de acordo com a resolução Bacen 4.949, a política institucional de relacionamento com clientes e usuários deve observar os seguintes requisitos, exceto, ou seja, a errada, né? Alternativa A, ser objeto de avaliação periódica, isso está correto. B, deve ser compatível com a natureza da instituição e com o perfil de clientes e usuários, bem como as demais políticas instituídas. Isso está correto, né? Tem que ser compatível com a instituição, perfeito. C, deve ser aprovada pelo Conselho de Administração ou, na sua ausência, pela diretoria, também está correto. Falando sobre isso. Deve prever a disseminação interna de suas disposições. Sim, tem que fazer treinamento, tem que disseminar a informação. Deve ser formalizado em documento generalista? Não, é um documento específico. É um documento que serve só para isso. Então, gabarito aqui, a alternativa é. Vamos para mais uma. De acordo com a resolução Bacen 4.949, marque a alternativa correta. O tratamento justo e equitativo a clientes e usuários abrange, vamos ver. Alternativa A, o atendimento a demandas de clientes e usuários de forma tempestiva. Sim, você tem que atender os usuários de forma tempestiva, ou seja, não pode ficar deixando o cliente esperar muito, né? Então parece que está correto. B, a inexistência de barreiras, critérios ou procedimentos desarrazoados para a extinção da relação contratual relativa a produtos e serviços, exceto para transferência de relacionamento para outras instituições a pedido do cliente. Gente, não é exceto, aqui é inclusive. Você não pode criar barreiras. Não pode criar barreiras nem para extinguir o contrato, né, para fechar a conta na instituição financeira, por exemplo, nem para fazer transferência. Quero mudar agora para o banco, para o Nubank ou para a Caixa. Você não pode criar problema para isso. Então isso aqui está errado, porque ele diz que é exceto. Como se você pudesse criar barreiras para transferência de relacionamento. Não, você não pode. C, a prestação de informações a clientes e usuários de forma clara e precisa apenas a respeito dos produtos. Não tem esse apenas, né? É para produtos e serviços. Então, C está errada. D, a existência de poucas barreiras, critérios ou procedimentos desarrazoados para a extinção da relação contratual. Não, gente. Existência de poucas barreiras, não. Sem barreiras. A inexistência de barreiras. Vamos ver, dispensar tratamento justo e equitativo aos colaboradores. Não, gente, a política é sobre relacionamento com os clientes. Então, o tratamento justo e equitativo é aos clientes, com os clientes, e não com os empregados do banco, né? Não é sobre isso que a resolução trata. Então, questão correta, a alternativa é a mesma alternativa A. Vamos para mais uma. O artigo 9º da resolução 4.949, um conjunto de finalidades a serem alcançadas pelos mecanismos de acompanhamento, controle e mitigação de riscos da política institucional de relacionamento com clientes e usuários. Não se inclui dentre essas finalidades. Vamos ver. Não se inclui, ele quer errada, né? A, avaliação da efetividade da política institucional, está correta, para isso que você vai fazer a avaliação. B, implementação da política, vai ver se está implementada, também está correta. C, monitoramento do cumprimento da política de relacionamento, inclusive por meio de métricas e indicadores. É isso, né? A auditoria vai servir para ver se a política está sendo aplicada. D, concepção de produtos. Gente, não. A resolução, ela sequer trata sobre concepção, sobre criação, gente. Concepção é criação. A resolução, ela não trata sobre criação de produtos, não trata sobre concepção de produtos e serviços, ela trata sobre o quê? Relacionamento com o cliente. Então, é claro, não é papel da auditoria ver se o banco está criando novos produtos. Não, vai ver se a resolução está sendo cumprida. Então, a D está errada. Identificação e correção de eventuais deficiências na política. Isso também está correto. Ele quer que não se inclui, ou seja, errada. Gabarito da questão
é mesmo a alternativa de dados. E aí, você está gostando da aula? Eu espero que sim. Essa aula faz parte da formação Faixa Preta em Vendas do concurso do Banco do Brasil. Esse concurso agora, de 2022 e 2023. Na formação, eu costumo dizer que a gente tem um caminho mais rápido, o caminho mais fácil para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. Por quê? Porque na formação eu estruturei o passo a passo que eu segui como concurseiro, né? Esses 10 anos que eu acumulei como concurseiro, coletando várias aprovações para auditor, para analista judiciário, para administrador, enfim, várias aprovações. O que eu percebi? Que a forma mais fácil de você ser aprovado é, primeiro, estudando a teoria. Você tem que saber a base teórica dos assuntos. Só que essa teoria ela tem que ser bem objetiva, bem de acordo com o seu edital. Não dá para você ficar viajando muito na maionese. Então, aulas teóricas objetivas com a prática de questão, que é justamente o que a gente está fazendo hoje, né? Então, as aulas teóricas com questões, só que não basta você ficar só na teoria. Você também tem que intensificar a prática de questões. Então, lá na formação, além das aulas teóricas com as questões, nós temos o quê? Nós temos o simulado, porque no simulado você vai se testar. Será que eu estou conseguindo absorver o conteúdo mesmo? Será que eu consigo lembrar o que eu estudei lá no começo? Então, o simulado vai ser esse ponto, esse momento, esse instrumento que a gente utiliza para saber o que está ficando daquilo que eu estudei. Beleza, o simulado é importante, mas você também tem que fazer o quê? A revisão, né? Revisitar aquilo que você estudou. E na formação, o que a gente pensou? Eu lembrei da minha trajetória como concurseiro. Como é que eu gostava de revisar o conteúdo? Eu gostava de consolidar o conteúdo em mapas mentais, né? Os mapas mentais são um conjunto de ideias reunidas de uma forma bastante prática. Então você bota ali no mapa bem bonitão as informações centrais ali daquele assunto e aí rapidamente você consegue relembrar. Eu estudei isso, é verdade, é assim, assim. Então o mapa mental ele ajuda muito na revisão e foi por isso que a gente definiu. Na formação a gente vai ter mapas mentais bem caprichados, né? Feitas aí por uma design, eu faço todo o conteúdo e ela deixa bonitão, né? Então é o melhor para te ajudar na revisão. Aí eu pensei, poxa, no conteúdo lá do Banco do Brasil tem legislação, né? E é um saco estudar legislação, né? Ficar ali, lei por lei, artigo por artigo é maçante. Como é que a gente pode fazer esse estudo de legislação se tornar mais atraente? Aí eu pensei, era o que eu fazia. Eu utilizava flashcards, né? Os flashcards, eles tornam o estudo da legislação mais interessante porque é como se você estivesse fazendo várias pequenas questões o tempo todo sobre os principais artigos daquela resolução ou daquela lei. E eu falei, então na formação a gente vai utilizar principalmente flashcards. Vamos ter aula, sim, da legislação, mas vamos utilizar os flashcards para os alunos intensificarem, porque foi assim que eu aprendi, então eu tenho certeza que eles vão aprender melhor dessa forma. Em resumo, a formação é o caminho mais rápido, é o caminho mais estruturado para você ser aprovado no Banco do Brasil e eu espero te ver lá, tá bom? Agora deixa de conversa, vamos voltar para a aula que eu já estou te esperando.